Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Esse texto diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Hoje é o dia da árvore, 21 de setembro. Amanhã, dia 22 de setembro, começa uma nova estação, a primavera. E o tema que eu gostaria de tratar hoje é uma nova estação na vida. Aqui tem a história de um homem da tribo de Judá. E a palavra Judá significa louvor. Porém, quando ele nasce, a sua mãe lhe dá um nome que significa sofrimento, dor. E esse homem, carimbado por esse nome, e no contexto de Israel, o nome é muito mais do que uma nomenclatura sonora bonita. Não é porque essa pessoa é parecida com fulano ou beltrano, ou para homenagear este ou aquele outro personagem, mas carregava uma mensagem. Esse rapaz é tratado aqui como mais nobre do que seus irmãos. Essa lista genealógica de Judá tem 44 nomes. E ele se distingue entre os seus irmãos como mais nobre. Muito embora tenha recebido um nome tão complexo, tão difícil, porque o seu nome marcava o sofrimento da mãe. Talvez um parto difícil, talvez uma situação histórica de opressão dos inimigos, talvez a condição familiar. O certo é que quando ele recebe esse nome, ele recebe um estigma de dor. E ele era um monumento vivo dessa dor. Sempre que alguém chamava o seu nome, vinha à sua memória uma história de sofrimento da mãe. Sofrimento que ele causou à mãe, talvez ao nascer. E inconformado com isso, e desejoso ver um novo horizonte na sua vida, um novo futuro se abrir diante dele, é que ele toma uma decisão. A decisão de orar a respeito disso. A decisão de chegar para Deus e pedir para Deus mudar a sua sorte. E gerar uma nova estação na sua vida. Ele queria mais bênçãos de Deus. Ele queria mais influência na sua geração. Ele queria a presença de Deus com ele. Ele queria a proteção divina sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Deus atendeu ao pedido de Jabes. A vida dele me inspira a não se conformar com o caos, a não aceitar passivamente a decretação da derrota, a não ser uma projeção das dores dos nossos pais, a não achar que aquilo que foi imposto a nós tem que ser o nosso destino daqui para frente, que Deus pode mudar a nossa história, que Deus pode mudar o rumo da nossa jornada, que Deus pode intervir e fazer milagres na nossa vida, ainda que a nossa vida esteja carimbada pelo sofrimento. Deus é poderoso para mudar os rumos da nossa vida. Foi isso que um dia o jovem Dwight Lyman Moody ouviu, quando entrou numa igreja.
Ainda jovem ele era. E o pregador disse: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. E aquele rapaz disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. E o foi. Porque aquele jovem levou a Cristo mais de 500 mil pessoas. Eu não sei qual é a sua história até hoje. Eu não sei que legado você carrega. Eu não sei que expectativa seus pais nutrem ou nutriram a seu respeito. Eu não sei quão dramática é a história da sua família. Eu não sei em que contexto você nasceu. Mas eu sei que Deus pode criar uma nova estação na sua história, na sua vida, a partir desta manhã. E eu quero então olhar para esse texto e dizer que esse jovem que desejou viver além dos limites e queria mais de Deus e mais para Deus, entendendo que os recursos de Deus são ilimitados, nós vamos ver aqui qual foi a sua oração. Primeiramente, notem comigo o versículo de número 10. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: ó, tomara que me abençoes. Quem de nós não deseja a bênção de Deus? Quem de nós não precisa da bênção de Deus? Quem de nós não compreende que a bênção de Deus é melhor do que qualquer outra coisa na vida? Dentro da nossa cultura, nós temos o hábito de filhos chegarem a pai e mãe e dizer: bênção pai, bênção mãe. Eu fico até triste porque essa cultura está acabando, né? Parece que as crianças hoje têm um pouquinho de dificuldade de pedir bênção a pai e mãe. Os de cabecinhas brancas aqui lembram dessa cultura, e a gente não podia fazer outra coisa, não é verdade? Por entender que os pais são autoridades sobre nós, e quando eles abençoam a nossa vida, nós estamos debaixo da bênção do próprio Deus. E esse moço está aqui orando por si mesmo. Ele tinha motivos para orar pela nação e talvez o fez. Ele tinha demandas importantes do seu país para interceder e possivelmente tenha feito isso. Mas aqui ele está orando por ele mesmo. E o que ele está pedindo é uma reversão de um diagnóstico estabelecido para a vida dele. Ele recebe esse nome porque em meio de dores a sua mãe o deu à luz. E ao longo da sua vida ele teria que carregar esse fardo, esse peso, essa sentença, esse diagnóstico. E ele está aqui orando a Deus: Deus, muda a minha sorte, Deus, muda a minha vida, ó, tomara que me abençoes. O que ele está pedindo? Não dor, mas bênção. E esse sofrimento dele, a história dele começa com o seu nome. Significa dor, sofrimento. Qual é o seu nome? Qual é a sua história? Como é que tem sido a sua jornada? Esse nome não só descrevia o seu passado, esse nome lançava luz para o seu futuro. O nome era uma espécie de desejo ou profecia. E ele está pedindo a Deus: Deus, eu não quero carregar esse fardo do passado e eu não quero ter essa projeção para o futuro. Então me abençoe, meu Deus. Me abençoe. Eu não quero viver uma história de dor, eu não quero viver uma história de fracasso, eu não quero viver uma história de aflição, eu não quero carregar esse peso, eu não quero carregar esse estigma. Então Deus, abençoe minha vida. Eu preciso da tua bênção. Veja que esse pedido é pessoal e esse pedido é urgente. E eu quero encorajar você hoje a pedir para Deus abençoar você. Eu sei que você é uma pessoa abençoada. Eu sei que você já é abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Mas talvez tenha uma área da sua vida que tem um peso aí, que tem uma dor aí, que incomoda você aí. Talvez tenha algo aí na sua árvore genealógica ou na sua linha familiar que ainda incomoda você, que ainda mexe com as suas emoções. E hoje é uma hora oportuna de você apresentar essa causa diante de Deus e dizer: meu Deus, tomara que me abençoes. Deus vai mudar seu nome, não talvez a sua nomenclatura, como fez com Jacó. Quando Jacó recebe esse nome, suplantador, agarrado no calcanhar do irmão, ele viveu até os 97 anos carregando esse estigma. Quando ele enganou seu pai, traiu seu irmão, a pergunta de Esaú foi: não é por isso que o nome dele é Jacó?
Mas aos 97 anos, lá no Val de Jaboque, Deus perguntou para ele: qual é o seu nome? Há 20 anos passados, Isaac havia perguntado para ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Esaú. Ele mentiu. Agora Deus está perguntando: qual é o seu nome? E ele reconhece: eu sou Jacó. Eu sou um suplantador. Essa tem sido a minha história até hoje. E Deus disse: pois você não vai chamar mais Jacó, você vai ser chamado de Israel daqui para frente. Você é um príncipe de Deus. Você lutou com Deus e prevaleceu. A sua história está sendo mudada. A sua história está sendo transformada. O seu passado está sendo varrido e banido. E a tua história vai começar um novo ciclo daqui para frente, uma nova estação, uma primavera de Deus vai surgir na sua vida. Jabes reagiu. Às vezes nós queremos dar marcha ré, como fez Noemi. Noemi chama ditosa, feliz. E ela sai de Belém, a casa do pão, vai para Moabe, talvez buscando sobrevivência. E lá ela encontrou o quê? Encontrou a doença do seu marido, a morte do seu marido. O que é que ela encontra em Moabe? A doença de Malom e Quilion, seus filhos, a morte de Malom e Quilion, seus filhos. Lá em Moabe ela fica viúva. Lá em Moabe ela fica desamparada, humanamente falando. E então diz a Bíblia que, tendo Deus lembrado-se de Belém, da casa do pão, dando pão na casa do pão, ela volta. Viúva, pobre, velha, 10 anos depois. E ela, ao ser abordada pelas suas conterrâneas, disse: não me chamem mais de Noemi, eu não sou mulher feliz, me chamem de Mara, estou amarga, eu estou triste, eu estou até revoltada com Deus, porque Deus pesou a mão sobre mim. Em nome de Jesus, eu conclamo você nesta noite, nesta manhã, a tirar de sobre você o peso, o estigma, a dor, o sofrimento que talvez lhe foi imposto, e começar uma nova fase, uma nova estação na sua vida. Deus pode abençoar você. O nosso Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Ó, tomara que me abençoes. A bênção de Deus satisfaz. A bênção de Deus é a sua graça, que já lemos aqui hoje, é melhor do que a própria vida. Bom, o que mais ele pediu? Vamos ver o versículo 10. Segundo lugar: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. O que ele quer dizer com isso? Me alargues as fronteiras. Esse homem quer mais influência. Ele quer ser mais útil. Ele quer fazer mais coisas. Ele não quer viver dentro de uma limitação, de uma prisão, talvez não geográfica, mas emocional, espiritual. Meu amado irmão, o que eu quero dizer para você é o que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 19, que você pode desfrutar de algo tão grande, tão ilimitado humanamente falando, que Deus tem mais, muito mais. Você pode conhecer, experimentar e ser tomado de toda a plenitude de Deus. E se você acha que isso é impossível, a própria Escritura diz em seguida: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então não permita que as limitações cerquem você, eu não posso, eu não vou, eu não consigo, eu não realizo. Deus pode levantar você, Deus pode levantar a sua história para fazer coisas grandes, inimagináveis, humanamente impossíveis para a glória de Deus. Você pode ter mais influência. Talvez possamos orar hoje: Deus, eu quero mais de Ti, mais para Ti. Eu não quero, meu Deus, viver uma vida limitada, fraca, infrutífera, sem poder, sem influência. Para um pouquinho para pensar quantas pessoas você pode tocar, quantas pessoas você pode abençoar, quantas pessoas você pode influenciar. Permita-me uma brevíssima sugestão. E uma pergunta, e não tenha, se você tiver, pode levantar a mão. Quem aqui neste templo usa redes sociais?
Todo mundo. Quem sabe você possa, uma vez por dia, colocar lá no seu Instagram, ou no seu Facebook, ou no seu TikTok, ou no seu Kawaii, um versículo da Bíblia. Às vezes a gente põe tanta coisa, brincadeiras, piadas, críticas à política, à economia, aos governantes, aos governados, mágoas, ressentimentos, revoltas. Eu coloquei já há muito tempo, desde o início, as minhas mídias sociais, consagrando-as totalmente para levar a palavra de Deus. Embora eu esteja aí acompanhando tudo, mas tudo que eu ponho é para levar o Evangelho. Você já pensou se nós multiplicássemos isso, cada um fazendo uma parte? Você não sabe onde essa mensagem vai cair. Você não sabe a quem essa mensagem vai alcançar. Você não sabe a situação de dor que uma pessoa pode estar na hora que abrir lá e ler um versículo das Escrituras. Peça para Deus mais influência. Peça para Deus para alargar o seu território. Peça para Deus estratégias para você alcançar a sua parentela, para você alcançar os seus vizinhos, para você alcançar o seu condomínio, para você alcançar o seu bairro. Peça para Deus: Senhor, alarga a minha visão, alarga minhas fronteiras, alarga o meu ministério, amplie os meus horizontes. Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais, eu não quero ficar aqui limitado, não, Senhor. Ajuda-me a ser uma bênção maior para o mundo. Quais são as estratégias que você pode usar para isso? Alargue as minhas fronteiras, Senhor. Talvez você nunca olhou, nunca viu. O que você pode fazer para o reino de Deus, para o crescimento da igreja? Quem sabe você possa tomar iniciativas pequenas para alargar as fronteiras, para criar pontos para o Evangelho. Quem sabe no seu trabalho, uma mensagem, um gesto, uma atitude, uma postura. Quem sabe vocês meninas, num condomínio, de repente você fazer um bolo mais gostoso que você sabe fazer, e bater a porta do seu vizinho, dizer: olha, lembrei-me de você, e eu fiz esse bolo pensando em você, sem pedir nada em troca, só num gesto de amor, que pode abrir caminhos, pode abrir portas, para que você testemunhe do Evangelho. Quem sabe você possa anotar alguma coisa e mandar uma mensagem no aniversário de uma pessoa, uma mensagem de Deus, uma mensagem de esperança. Alargue as fronteiras, Senhor. Eu estava pregando essa semana no nosso congresso de família da Luz para o Caminho, e eu comentava com o irmão que estava do meu lado uma coisa muito curiosa. Eu falei assim: meu Deus, pense comigo, nós estamos vendo esse restaurante lotado de gente. Cada pessoa que está aqui tem uma história de dor às vezes. A pessoa está sorrindo, mas se cada uma pudesse contar, cada uma tem uma história difícil. Eu acabei de dizer isso. A moça que estava atendendo as mesas atrás de mim, e ela não escutou a minha conversa, porque eu estava numa conversa muito próxima com a pessoa, se aproximou e disse: eu estou vendo que vocês são gente de Deus. O senhor podia orar por mim? Falei: e por que razão? Ela disse: estou enfrentando uma grande depressão. Grande depressão. Eu disse: eu vou orar agora. Ela disse: mas eu não posso orar com o senhor aqui, que se meu patrão me ver, ele não vai gostar. Eu estou trabalhando. Eu disse: vem cá, o seu patrão é meu amigo, e é mesmo. Eu vou orar com você. Chamei ela para um cantinho lá para dentro, orei por ela, falei: eu vou lhe dar um livro para você ler. E essa menina abriu um sorriso. No outro dia eu encontrei na rua, levando o filho, trazendo o filho da escola. Falei: como é que está? Eu estou bem, e já estou falando para meus vizinhos todos que eu estou lendo um livro, está abençoando o meu coração. Eu estou tendo esperança. Abra os olhos, para você ver as pessoas à sua volta. Peça a Deus uma oportunidade para você testemunhar para elas. Alargue as minhas fronteiras, Senhor.
Me ajuda a ser uma bênção na minha casa, na minha parentela, nos meus vizinhos, no meu trabalho. Me ajuda, Senhor, a falar do teu nome para o taxista, para o dono, para o carro do Uber, para as pessoas do supermercado, da loja, da farmácia. Ajuda-me, Senhor, alarga as minhas fronteiras. É isso que esse homem está querendo para Deus. Terceiro pedido dele. Ele pediu mais da presença de Deus em sua vida. Olha o versículo 10, quando ele diz assim: que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. Notem que ele não está pedindo influência no sentido de ser rico, ser famoso. Não é isso. Ele compreende uma coisa, que a presença de Deus é a maior necessidade da vida dele. A presença de Deus. Eu quero da tua presença, Senhor. Eu quero que a tua mão seja comigo. E a presença de Deus é a maior necessidade que nós temos. Ele está querendo uma vida abundante, Ele está querendo uma vida frutífera, Ele está querendo horizontes mais largos, Ele está querendo descobrir que a presença de Deus é que satisfaz a sua vida. Sem a presença de Deus, meus irmãos, as maiores vitórias da nossa vida terão sabor amargo. Foi por isso que quando Deus disse para Moisés, diante do pecado e da rebelião da nação, Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu vou cumprir minha promessa, eu vou levar esse povo à terra prometida, eu vou escalar um anjo para conduzir vocês à terra prometida, eu vou dar vitória para vocês diante de todos os inimigos, eu vou dar a vocês tudo o que eu prometi, mas a minha presença não vai com vocês. E Moisés respondeu: Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair deste lugar, porque anjo é bom, mas não é suficiente, a terra prometida é boa, mas não é suficiente, uma vitória e vitórias muitas sobre os inimigos é importante, mas não é suficiente. O que nós precisamos é da tua presença, é da tua presença. Ó, que seja comigo a tua mão, Senhor. Jabes compreendeu que não podia fazer grandes coisas para Deus sozinho. Não é por força, não é por poder, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor Arival pregou hoje de manhã aqui e enfatizou esse fato: sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Jesus prometeu para você e para mim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versos 4 a 6, a nossa suficiência vem de Deus. Então o que eu mais preciso, o mais necessito, é da presença de Deus. É da presença de Deus. Quando o missionário inglês David Livingstone saiu da Inglaterra e foi para a África, ele trabalhou a vida toda na África. Certa feita ele foi atacado por um leão na África e perdeu a mobilidade do seu braço direito. E permaneceu na África. E quando alguém lhe perguntou: o que motivou você a continuar na África? Apesar de tantos problemas, de tantas lutas, de tantas adversidades, até de um ataque de um leão. Ele respondeu: é a plena consciência de que Jesus está comigo. É a presença dele comigo. Às vezes a gente faz as coisas, mas sem o senso da presença dele, sem a dependência dele. E este homem está aqui pedindo a presença de Deus sobre a sua vida. Mas o último pedido que ele fez, notem comigo no verso 10, ele pediu mais proteção divina, quando ele diz assim: e me preserves do mal. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Quando ele diz não me sobrevenha aflição, ele está dizendo: o meu nome carrega essa herança, esse legado, esse estigma. Em meio de dores darás à luz filhos, é o que Deus disse para Eva. E agora essa mãe, ao dar à luz a esse rapaz, a esse menino, coloca o nome dele de Jabes, porque no meio de muitas dores, muito sofrimento, muita angústia, talvez com risco da própria morte, o deu à luz. E isso era um estigma na vida dele. Diz: meu Deus, eu não quero que toda essa carga venha sobre mim. Então, meu Deus, me livre dessa aflição.
me preserves do mal. O que você tem pedido para Deus? Sucesso? Projeção? Reconhecimento? Fama? Riqueza? Poder? Jabes está pedindo a proteção divina. Porque às vezes as pessoas alcançam o pináculo da fama e deslizam lá de cima. E sofrem reveses terríveis. Quantas quedas, quantos deslizes, quantos escândalos, quantas pessoas abandonando as fileiras, quantos abandonando o ministério, quantas pessoas feridas. E esse homem, reconhecendo todos os riscos ao seu redor, está dizendo: meu Deus, que tu me protejas, que tu me preserves do mal, que tu me livres do maligno, que tu mantenhas o inimigo longe de mim, que não me sobrevenha aflição. Quando você vai para a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, 1/4 da oração tem a ver com o livramento do mal. E a Bíblia, quando diz lá, me livres do mal, a palavra ali traz a ideia de maligno. Não é um mal apenas etéreo, é proteção do maligno, de seus laços, das suas armadilhas, das suas ciladas, dos seus ataques, da sua fúria. Livra-nos do maligno. Mantenha, Senhor, a tentação fora de mim, longe de mim. Mantenha, Senhor, o inimigo longe de mim. É isso que este homem está pedindo para Deus. Mas vejamos finalmente o que está escrito no verso 10, na parte B. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Toda a igreja comigo lendo essa frase. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus responde a oração. Deus muda o placar do jogo. Deus vira a mesa da história. Deus cria uma nova estação na nossa vida. Deus faz o que nós não podemos fazer. Quem sabe hoje você está vivendo uma fase difícil, de inverno na sua vida, sombria, gelada. Assim como nós estamos mudando de estação e a primavera está chegando, Deus possa mudar a estação da sua vida. Deus é poderoso para enxugar suas lágrimas. Deus é poderoso para revitalizar o seu corpo e lhe dar saúde. Deus é poderoso para alargar suas fronteiras e abençoar você. Deus é poderoso para estar presente com você e livrar você da aflição. Colocar o maligno longe do seu caminho. É por isso que foi mais nobre que seus irmãos, porque ele não se conformou, ele reagiu. E Deus respondeu a sua súplica. Hoje Deus está aqui para responder a sua oração. Você que tem passado dias difíceis, você que tem sofrido, você que tem chorado, você que tem carregado um peso esmagador, hoje é um tempo de primavera na sua história. Se você quer colocar sua vida diante de Deus para esse tempo novo, enquanto a igreja está assentada em oração, se é isso que você deseja, onde você está, você fique em pé. Eu quero orar em seu favor nesta manhã. Ó Deus, aqui estamos na tua casa, diante dos teus olhos que tudo sonda, tudo conhece, tudo vê. Tu conheces a biografia, a história, a luta,
o choro, a dor de cada pessoa que está aqui nesta casa. Tu sabes, meu Deus, os pontos de tensão, aquelas áreas da vida que estão machucadas e feridas. Tu sabes, meu Deus, os dramas da família, aquilo que está lá, Senhor, no recôndito, que talvez ninguém saiba, ou poucas pessoas saibam, mas que ainda pulse e lateja no nosso coração, na nossa alma, essas dores. Meu Deus, em nome de Jesus, venha ao encontro do teu povo nesta manhã, Senhor. Traz a tua bênção, traz a tua presença, traz o teu livramento. Alarga, meu Deus, os horizontes da nossa vida. Ajuda-nos a sermos frutíferos na tua obra, a colocarmos tudo que somos e temos nas tuas mãos, no teu altar, para que a nossa vida glorifique o teu nome. Ah, Jesus, precisamos de ti. Nós não temos poder para mudar a nossa própria história, nós não temos poder para mudar o nosso próprio nome, nós não temos poder para mudar o nosso próprio destino, mas tu és poderoso para mudar tudo isso para a glória do teu nome. E nós entregamos cada um aqui no teu altar e oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.